Olá, meus queridos, hoje eu estou num cenário diferente, novo para vocês, um lugar bonito, junto com a natureza. Mas por que eu estou aqui hoje? Para esclarecer algumas coisas para vocês, e o cenário é muito propício para isso, para o que vou falar, porque o que vou falar, eu vou falar do amor de Deus por cada um de nós. Meus queridos, no último vídeo que postei sobre o reinado milenar de Cristo, que falei de pobres não entrarem no reino dos céus, porque o céu é um estado de consciência, ele não é um lugar físico para onde vamos depois que partimos deste mundo, mas é um estado ou uma condição em que alguém vive de muita abundância, felicidade, amor, mesmo estando neste mundo aqui. Mas adivinha, o inferno também não é um lugar físico, onde você vai quando você morre, mas também ele é um estado de consciência, onde você se coloca quando você cria uma realidade ruim, na qual você não está feliz e contente. É quando você se encontra numa situação em que você está sofrendo ou sendo atormentado. Mas por causa desse último vídeo que fiz e postei, uma pessoa que é religiosa se ofendeu com o que eu falei naquele vídeo e me mandou uma mensagem. Por isso que eu resolvi fazer este vídeo aqui, como uma ajuda para essas pessoas que pensam dessa forma. Primeiro ela me elogiou pelo vídeo e falou que um dia eu seria um grande pregador da palavra de Deus. E depois ela deu a entender, meus queridos, que eu estava em pecado. Por quê? Por ser transexual e estar praticando o pecado da fornicação. Ou seja, ela quis dizer ou me julgar como a maioria dos religiosos, como não merecedor de pregar a palavra de Deus. Ela acha que por eu ser uma pecadora ou um pecador, eu não posso ensinar a palavra de Deus. Ela não falou isso, mas deu a entender, porque falou sobre fornicação comigo. Muitos religiosos, meus queridos, têm um conceito definido e equivocado do que é pecado. Eles não entendem o amor de Deus por nós. Para eles, pecado é ter relações sexuais com alguém sem estar casado ou cometer adultério. Eles dão mais importância a isso do que outras coisas piores. Por quê? Porque eles aprenderam assim nas religiões que eles frequentam. Eu também já fui uma pessoa assim, ignorantes quanto a isso, porque eu já fui de uma religião que ensinava esse tipo de ensinamento, de conduta. Eles não só julgavam quem pratica relações sexuais sem estar casado, mas condenam as pessoas à destruição eterna por fazerem isso. Se acham juízes das pessoas. A desculpa deles, meus queridos, é que a Bíblia ensina isso e mostram textos para provarem isso. Mas eu digo a vocês que eles não conhecem o amor de Deus e por isso interpretam a Bíblia errado. Por quê, Franci? Porque a Bíblia só pode ser interpretada corretamente por quem tem o amor verdadeiro de Deus. Mas graças ao Espírito Santo que me deu o entendimento sobre isso, eu me libertei dessa hipocrisia religiosa. E eu quero explicar isso para vocês neste vídeo. Quem tem o verdadeiro amor entenderá tudo o que eu disser aqui. Por causa de alguns textos bíblicos mal interpretados, eles condenam os homens que amam outros homens e mulheres que amam outras mulheres. Mas a Bíblia fala, meus amigos, que o adultério e a fornicação são pecados. Sim, vamos ver textos que falam sobre isso. Mas será que a fornicação e a prostituição, o adultério, é realmente o que eles pensam que é? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 ao 11 diz: vocês não sabem que os injustos não entrarão no reino de Deus?
Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os traiçoeiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Quando alguém lê esses textos de 1 Coríntios e não entende que a Bíblia é recheada de simbolismo, meus queridos, e enigmática, já pensam logo em condenar à morte muita gente. Esse texto põe à prova o amor verdadeiro. A Bíblia, meus queridos, não é um livro de leis e moralidade, embora pareça, mas ela é um drama psicológico que se desenrola dentro da mente dos homens. Ela foi feita com o intuito de nos ajudar a controlar o que pensamos e imaginamos, para que não criemos realidades infernais de sofrimento, tanto para nós como para os outros. A Bíblia, meus queridos, é na verdade o maior livro de psicologia da mente humana que já existiu na face da Terra. E embora esses textos pareçam leis de condenação, mas não são. E eu vou explicar de uma maneira simples, para que vocês entendam o amor de Deus. Quando a Bíblia fala da fornicação, adultério, homens deitar-se com homens e mulheres com mulheres, ela não está falando, meus queridos, das relações sexuais entre homens e mulheres. Ela não é um livro de leis e moralidade. Na realidade, a Bíblia fala do mundo de dentro de você. O mundo mental, o mundo da consciência. Ela usa símbolos e parábolas para explicar os níveis da consciência humana, que é a mesma consciência de Deus. O que significa então na Bíblia o simbolismo da fornicação, do adultério e deitar homem com homem e mulher com mulher? Repare que sempre que a Bíblia menciona a fornicação, o adultério, homens deitar-se com homens e mulheres com mulheres, ela fala da idolatria também. Isso mesmo, a Bíblia está falando da fornicação com deuses falsos. São pensamentos idólatras. É quando nós não reconhecemos que a nossa consciência, o eu sou, o Cristo em nós, como a única causa de todas as manifestações existentes no mundo, e damos créditos a deuses fora de nós. Homens deitar com outro homem, uma mulher com uma mulher, significa na Bíblia deitar-se com o repugnante deus da guerra, Moloque, que simboliza o deus da guerra e do ódio. É quando, meus amigos, uma pessoa ama tanto um ídolo e faz tudo o que acha que esse ídolo mandou fazer, mesmo que cause o mal para o próximo. É quando você odeia seu irmão e o julga merecedor da morte, porque você acha que ele não se encaixa nas suas leis e nos padrões que o Deus que adora. É a fofoca, o julgamento, o patriotismo exagerado, onde pessoas praticam o racismo e a xenofobia, também o ódio a pessoas diferentes. Levítico 18, versos 21 e 22 diz: Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. O eu sou é o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. A Bíblia se refere à idolatria e a se deitar com um homem, a ter paixão por um ídolo e a pessoa fazer tudo o que o ídolo mandou fazer, como no caso do ídolo Moloque. O que significa isso? Se deitar na ignorância da morte. É como uma morte espiritual. Moloque, meus queridos, é um símbolo que a Bíblia usa para quem gosta de guerra entre nações e pessoas. Adorar Moloque é odiar ou guerrear contra o próximo. Não tem nada a ver com o amor que um homem tem por outro homem e uma mulher por outra mulher. Não tem nada a ver também com uma mulher que ama muitos homens e dá amor para eles.
Eles praticam a justiça quando cuidam uns dos outros. Se amam e se apoiam uns aos outros. E amam o próximo como eles mesmos. Praticam o bem e amam o próximo. Fazer sexo, meus queridos, com amor não é pecado. Não importa se a pessoa é casada ou não com outra pessoa. Mas o que significa pecado na Bíblia, meus queridos? Pecado na Bíblia é você desejar na sua mente coisas que prejudicam o seu próximo. Significa você criar uma realidade triste, tanto para você como para os outros. É fazer uma plantação de julgamento e ódio contra o próximo, por não aceitar as diferenças criativas de Deus. Tem um texto bíblico onde o apóstolo Paulo explica bem isso que estou falando. É o texto de Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 25, que diz: Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e sua natureza divina, tem sido vista claramente. Olha isso. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus fez e, portanto, eles não têm desculpas nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Parando um pouco o texto para explicar o que Paulo fala nesta parte do texto, meus amigos, ele quis dizer que o amor incondicional de Deus é visto pelas coisas boas e abundantes que Ele fez para todos, justos e injustos. Suas qualidades são claramente vistas na criação, e uma dessas qualidades principais é o amor dele por todos. Voltando ao texto, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Reparem, meus queridos, neste texto, que Paulo fala de ídolos que se parecem com seres humanos e com animais. Lembramos logo de Moloque, o deus da guerra. É um desses mencionados na Bíblia, que é metade touro e metade homem, que representa a guerra e o ódio. Também representa o julgamento dos inocentes, quando faz com que crianças passem pelo fogo. Isso significa o sacrifício de pessoas nas guerras e nas matanças. Quando você julga alguém, está adorando a Moloque. Representa pensamentos de ódio contra o seu próximo. Continuando o texto, meus queridos, por isso Deus os entregou, os seres humanos, aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus. Que verdade é essa, meus amigos? Que Deus é consciência e que habita em nós. Não devemos buscar nenhum Deus fora de nós. Eles trocam a verdade de Deus por uma mentira e adoram as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para todo sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as suas relações naturais pelas que são contra a natureza. Também os homens deixam suas relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas com outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem pelos seus erros. Aqui nesse texto, meus queridos, homens ter paixão por outros homens é um homem que ama e adora um ídolo e o serve religiosamente, usando de desculpa para fazerem maldades e passando por cima
da verdade de Deus. Relações vergonhosas são relações de matança, de ódio contra o seu próximo. É uma morte por ignorância e não conhecem o amor de Deus. Repare que Paulo explica claramente essas relações vergonhosas no final do texto. Diz assim, continuando: e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos a seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneira de fazer o mal, desobedecem os pais e são imorais. Não cumprem a palavra e não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Reparem como Paulo explicou esse texto claramente o que é a fornicação, o adultério espiritual. Não é um homem amar outro homem e uma mulher amar outra mulher e viverem juntos e fazer um ao outro feliz. Isso não é pecado. Quem faz o bem ao próximo não peca. Continuando o texto, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-la e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Agora eu pergunto a vocês, quem julga os outros pratica o amor de Deus? Agora eu pergunto para aqueles que julgam: quem é você para decidir quem merece viver ou quem merece morrer? No caso de alguns que se dizem religiosos, mas são fariseus, enchem a boca para dizer quem merece ser destruído e quem merece viver. Se acham juízes da humanidade. Tiago, no capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então já não é uma pessoa que conhece a lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Muitas pessoas, incluindo muitos religiosos, adoram o Deus Moloque, o Deus do ódio, porque julgam e condenam pessoas. Eles se acham no direito de decidir como juízes quem ganha a vida eterna e quem vai para a destruição eterna. Eles não conhecem o amor de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus no capítulo 7, versículo 8. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida com que vocês usarem para medir os outros. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 46, Jesus mostrou o verdadeiro e incondicional amor de Deus, mostrando que Ele não julga ninguém. Cada um é seu próprio juiz, porque cada um está criando a sua própria realidade com o que acredita. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz com que o seu sol brilhe sobre bons e sobre maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus vos dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Amar também significa respeitar os outros, ser tolerantes com o próximo e com todos, não importa quem seja. Não podemos julgar nem condenar ninguém, não temos esse direito. Cada um é seu próprio juiz, ninguém paga pecado por outro, cada um paga seus próprios pecados. Bem, meus queridos, para falar sobre isso eu precisaria fazer uma playlist longa, porque o assunto é longo, então vou parando por aqui. No futuro falarei mais sobre isso. Um beijo a todos, fui!